tarde. Bem-vindos a mais um debate autárquico. Começo por cumprimentar os candidatos à Câmara Municipal de Albergaria, agradecendo desde já o convite do Canal Central para estarem presentes. Agradeço também ao Canal Central pelo convite feito para estar aqui hoje e ser a moderadora. Ausente deste debate está o candidato Carlos Vázquez, do Chega, que não respondeu ao convite feito pelo Canal Central. Vou recordar as regras. Cada candidato dispõe de 15 minutos para falar. Tempo que pode e deve gerir da melhor forma possível, inclusive a responder a outro candidato nos temas que vamos abordar e depois de uma primeira ronda por todos. A disposição dos candidatos resulta de sorteio realizado antes deste debate. Passo então a apresentá-los. À minha esquerda, o número 1, António Loureiro, do CDS. À minha direita, o número 2, Delfina Cunha, do PSD. Número 3, José Santos, do Bloco de Esquerda. Número 4, Rodrigo Lourenço, da CDU. E número 5, Jesus Vidinha, do PS. Por esta mesma ordem, vou pedir que cada um faça uma breve apresentação, a começar pela mesma ordem, como referi, António Loureiro. Sim, senhora. Em primeiro lugar, cumprimentar os ilustres candidatos, todos, e felicitar o Canal Central por esta iniciativa deste debate. Ao longo do debate vamos debater vários assuntos e irei tentar responder ao maior número possível de assuntos, mas agora queria também cumprimentar lá em casa quem nos está a assistir. E este debate vai ser assistido por mais pessoas e aqui não existe claque nenhuma, é discussão de ideias e é isso que nós estamos aqui todos para defender o melhor da Albergaria. Chamo-me António Loureiro, sou candidato pelo CDS-PP e sou recandidato pelo CDS, tendo em consideração esta experiência dos últimos 8 anos. Espero, com esta aprendizagem de 8 anos, poder desempenhar um novo mandato para o bem da Albergaria. Muito obrigada. Delfina Cunha. Olá, a todos. Agradeço o convite do Canal Central para estar aqui presente hoje. Cumprimento os outros candidatos aqui presentes e também cumprimento aqueles que assistem a este debate no dia de hoje e a audiência daqui. O meu nome é Delfina Cunha, tenho 49 anos, sou casada, sou orgulhosamente mãe de 2 filhos, sou gestora de empresas há mais de 2 décadas, participo em várias associações empresariais, como a AIDA, a Câmara de Comércio e Indústria de Aveiro, mas também culturais, no Conselho de Albergaria à Velha, e sociais. Sou presidente de uma IPSS de Albergaria à Velha. E apresento-me aqui como candidata pelo PSD à Câmara Municipal de Albergaria à Velha, na ambição de poder fazer mais e melhor pelo nosso Conselho, com uma dinâmica diferente, com uma força diferente, com uma energia diferente. Obrigada. José Santos. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite do Canal Central. Estou aqui representando o Bloco de Esquerda. Decidi candidatar-me porque, enfim, já ando nisto há muito ano, sem dar muito nas vistas, mas ando. O que pretendo, no fundo, é mudar um bocado as fraldas. O ditado é velho, as fraldas são como os políticos, ou vice-versa. Os políticos são como as fraldas, devem ser mudados de vez em quando pela mesma razão. Obrigada. Rodrigo Lourenço. Então, antes de mais, Sem ofensa. cumprimentar todo o painel, agradecer ao Canal Central pelo convite. Sou Rodrigo Lourenço, candidato da CDU, tenho 53 anos, sou natural da Albergaria à Velha e lá resido desde sempre. Obrigada. Jesus Vidinha. Muito boa noite e acima de tudo, agradecer o convite do Canal Central e lamentar que este debate entre os candidatos ao município de Albergaria à Velha nas próximas eleições não tenha ocorrido em Albergaria à Velha e dinamizado por um jornal local, o Jornal da Albergaria, o único órgão de comunicação social do nosso Conselho, e que, portanto, gostaria muito de ter participado nesse debate que não se chegou a realizar, mas com todo o gosto
aqui a participar neste debate promovido pelo Canal Central. Eu tenho uma dedicação à causa pública de longos anos, ao serviço da causa pública e ao serviço dos albergarienses. E, portanto, tenho uma larga experiência autárquica como membro da Assembleia de Freguesia, como membro da Assembleia Municipal e também como vereador e, portanto, o que me leva, no fundo, a esta candidatura nas próximas eleições autárquicas é, no fundo, essa dedicação à causa pública que tenho desde há muitos anos, procurando, com esta minha candidatura, resolver e ajudar a resolver alguns problemas do Concelho de Albergaria à Velha e, com isso, trazer melhor qualidade de vida para os albergarienses, um melhor bem-estar para os albergarienses. É essa a motivação de toda esta candidatura e, por isso, estamos aqui neste debate, no fundo, para discutir essas ideias em torno daquilo que poderá catapultar o nosso Concelho de Albergaria à Velha. Obrigada. Muito bem. Após as apresentações iniciais, vamos então iniciar o debate propriamente dito. Cada candidato escolheu 3 temas que desejaria debater. Entre eles, escolhemos os mais mencionados. Vamos começar por falar de habitação e saúde, 2 assuntos que preocupam a Albergaria à Velha. No caso da habitação, para além de haver poucos imóveis, quer para compra, quer para arrendar, as ofertas existentes são a preços pouco acessíveis. Quanto à saúde, as condições de centro de saúde da Albergaria à Velha, cujas obras de beneficiação estarão para breve, bem como o encerramento de extensões de saúde por todo o Concelho, preocupam os cidadãos. Vamos agora inverter a ordem. Portanto, candidato Vidinha, que comentários lhe apraz fazer e que propostas apresenta o seu partido relativamente a este tema? Ora bem, nós vivemos num Concelho que, segundo o último censo, perdeu população. A única freguesia do Concelho que aumentou a sua população foi a cidade, Albergaria à Velha e Valmaior. Todas as outras freguesias perderam população. E uma das causas, no fundo, desta perda de população é a falta de oferta de habitação. E, portanto, nós apresentamos um conjunto de propostas para a habitação, para todos os segmentos, no fundo, de rendimentos dos albergarienses. Apresentamos habitação social, que é uma necessidade do nosso Concelho que há muitos anos não existe. Existe algumas habitação social, mas não houve investimento na habitação social por forma a acompanhar os rendimentos das populações, daquelas cujo rendimento é mais baixo. Depois temos uma outra proposta que é o Programa da Renda Acessível e uma outra proposta que é o apoio ao arrendamento à habitação. Portanto, ou seja, várias formas, no fundo, de procurar proporcionar aos diferentes segmentos de rendimentos a habitação, esse direito constitucional. E, portanto, esta habitação e esta oferta de habitação tem que ser, na nossa opinião, uma oferta de habitação que ocorra em todas as freguesias. Isto é, nós não podemos assistir, por exemplo, a que Ribeira de Fráguas tenha uma perda de população da ordem dos 12%. Portanto, foi a freguesia que perdeu mais população, segundo o último censo. E, portanto, nós temos que contrariar isso. Sabemos que aquela freguesia é uma freguesia que tem algum isolamento rodoviário, e, portanto, há também aí um trabalho a fazer por forma a quebrar aquele isolamento rodoviário e da acessibilidade dessa freguesia, mas depois há outra medida que tem que ser tomada a longo prazo, que é, no fundo, a oferta de habitação. Nós temos os nossos jovens, muitos deles encontram a sua habitação no Concelho, mas muitos deles migram para outros concelhos na procura dessa habitação, onde a oferta dessa habitação é maior. Por exemplo, não é aceitável que na freguesia da Branca, um T2, a renda de um T2 seja 450 euros. Ora, isto para quem usufrui do salário mínimo, convenhamos que é incomportável. E, portanto, há várias formas de nós ajudarmos as famílias. Uma das formas é na habitação, porque, oferecendo habitação de acordo com os seus rendimentos, no fundo estamos a libertar rendimento para que depois possam ter uma vida condigna. E com isso também retirar algumas das famílias da situação do limiar da pobreza. E, portanto, esta questão da habitação, para nós, é uma questão estratégica. Nós temos uma estratégia municipal da habitação que foi fortemente defendida pelo Partido Socialista e, felizmente,
aprovada na última Assembleia Municipal, mas agora temos que dar o salto e temos que aproveitar o PRR, porque o PRR tem verbas que, no fundo, vão ser dedicadas a todo este setor da habitação, porque é um problema nacional e o nosso Conselho também o tem. Depois, há um outro apoio ao arrendamento, que é mais voltado para o jovem. Nós assistimos, em termos europeus, os jovens são aqueles que mais tarde se emancipam das suas famílias. E, portanto, isso acontece porquê? Porque, no fundo, os seus rendimentos não permitem comportar uma renda e, quando estão em início de carreira, estão muito menos. E, por isso, nós temos também aqui uma proposta de apoio, que é o arrendamento jovem, precisamente para o jovem que pretende ter a sua autonomia, a sua vida própria, portanto, possa ter acesso a uma habitação no nosso Conselho e, com isso, estamos a contribuir para a sua fixação no Conselho e contrariar, no fundo, a tendência de envelhecimento do nosso Conselho. Portanto, estas são 3 propostas que nós temos em termos de habitação para o nosso Conselho, no que respeita à habitação. Estas 4 propostas. Relativamente à saúde, quer já... No que respeita à saúde, nós... não sei se os parceiros do painel sabem, mas neste momento, no que respeita à cobertura de médicos, nós estamos bem. E houve uma reorganização, que no fundo é a reorganização que os governos têm defendido, que é das unidades de saúde familiar, e que a reorganização essa que já teve o seu caminho, está a fazer o seu caminho no nosso Conselho. E, não sei se sabem, mas neste momento nós temos 3 médicos, por direito de lei, suspensos da sua atividade. Todavia, não temos alarme social. Ou seja, nós, precisamente devido ao modelo de funcionamento das unidades de saúde familiares que nós defendemos, as pessoas conseguem encontrar a sua consulta e conseguem ter a consulta ou a receita médica que será passada por um outro médico que faz parte dessa unidade de saúde familiar. E, portanto, essa questão está resolvida. Agora, temos um problema que é da acessibilidade. Da acessibilidade, e por isso é que nós, no Conselho de Albergaria Velha, defendemos sempre, para resolver este problema da acessibilidade, portanto, porque trata-se de um modelo de concentracionário, a criar um modelo de transporte municipal que permitisse a acessibilidade das pessoas às unidades de saúde familiar. Agora, imaginemos que, como alguns defendem, designadamente o PSD, a abertura de determinadas extensões. Basta o administrativo entrar de baixa, ou o médico entrar de baixa, que a extensão de saúde fica fechada. E, portanto, isso neste momento não está a acontecer precisamente por causa disso, porque estamos a funcionar no modelo de unidade de saúde familiar. Há também alguns aspectos que têm que ser reorganizados no que respeita à distribuição dos utentes por essas unidades de saúde familiar, mas é um processo, é um caminho que está a fazer e, portanto, no que respeita à organização dos serviços, isso está a acontecer. Agora, há uma necessidade, que é as obras no centro de saúde, e aí, depois de um longo processo também de discussão em Assembleia Municipal, de sensibilização do poder do Sr. Presidente da Câmara relativamente às necessidades de intervenção, finalmente vamos ter obras no centro de saúde, também ao abrigo do programa de resiliência e, portanto, espero eu que a breve tenhamos melhores condições no nosso centro de saúde, se bem que são condições que serão sempre condicionadas pela infraestrutura em si, que é uma infraestrutura que não é propriamente a mais adequada para os cuidados médicos. E depois temos uma outra questão a resolver, que é a unidade de saúde do Beira Boga, que neste momento está numa situação provisória e que tem que consolidar. E, portanto, falta esse aspecto e que também estou certo que nos próximos 4 anos, e que o Partido Socialista, no exercício do cargo de presidência da Câmara, esse processo será consolidado e, portanto, teremos todas as condições, no fundo, para concretizar esse objetivo e, com isso, no fundo, prestar melhores cuidados médicos à população da albergaria e para que possam ter a sua consulta no momento certo, a sua receita médica no momento certo. Vamos então ouvir a CDU. Antes de mais, queria aqui debater aqui uma questão. O candidato do PS afirmou que esta questão da saúde, não é? E que disse e que está contra a abertura das extensões de saúde, a CDU está a favor. Aliás, é aquilo que a CDU, é uma das propostas da CDU, é que as extensões que foram fechadas da Ribeira de Fraguas, de Valmaior e de São João de Louro, que sejam abertas. Porque é inadmissível, não é, que um utente de São João de Louro tem que se deslocar para Angeja. Criar um transporte para transportar os utentes. Nós temos que aproximar
A saúde das pessoas, não é afastar a saúde das pessoas e depois arranjar um transporte para transportar os utentes. Quer dizer, isto não tem, no nosso ponto de vista, não tem qualquer tipo de lógica, se assim pode dizer. Nós defendemos, sim senhor, a abertura das extensões de saúde quer dizer, nós de médicos estamos bem. Dá a sensação que o candidato do PS não frequenta o centro de saúde. Porque aquilo que as pessoas, que os munícipes mais se queixam e que têm grandes dificuldades, não é? É terem acesso a médicos, a consultas dos médicos de família. Vamos cá ver. Aqui esta questão da saúde, não é? Só quem frequenta o centro de saúde, neste caso da Albergaria, é que percebe a grande dificuldade, se não tiver uma consulta médica marcada com algum tempo de antecedência, a grande dificuldade que tem de arranjar uma consulta médica se necessitar de uma pequena urgência. Nós estamos, quer dizer, a CDU, aquilo que defende é que sejam abertas extensões de saúde. É preciso aproximar os médicos às populações, não o contrário. Sobre aquilo que nós trouxemos para debate, tem a ver com a cultura e desporto. Nós achamos que o município de Albergaria está muito aquém das necessidades nestas duas áreas. Peço desculpa, Rodrigo, mas sim. Aqui o que estamos a debater para já é habitação Okay. e saúde. Muito bem. Pronto, nesta questão da saúde, acho que deve ser aproximar a saúde dos utentes, não o contrário. Na questão da habitação, nós defendemos que é necessária a habitação de custos controlados. Pronto. Um pouco aquilo que o Partido Socialista também defende, noutra vertente, mas bem, eu acho que é uma lacuna que existe no Conselho de Albergaria, percebendo que não é só na Branca que uma renda de casa está elevadíssima, eu penso que uma renda de casa está elevada em todo o Conselho, não só na Branca. Sobre o tema de saúde e habitação, vamos então ouvir o Bloco de Esquerda? Sobre a habitação, a Albergaria praticamente não tem casas para alugar. E as que tem são um preço exorbitante, ninguém lá, enfim, o cidadão comum que trabalha em fábricas, que não é técnico, que não é engenheiro, não tem hipótese. Sei, no entanto, que no bairro das Lameirinhas existem apartamentos para alugar. Que estão livres, quero dizer. Não quero dizer que sejam para alugar, mas estão livres. Por que motivo eles não são alocados à população que deles necessita? Não sei. Eu sei que há urgências, por vezes, que são inadiáveis, tem de haver uma reserva, sei perfeitamente, mas o bairro das Lameirinhas, com cinco apartamentos, segundo me chegou aos ouvidos, pouco pode fazer. Há, no entanto, pessoas, atualmente, querem Albergaria, querem Valmaior, a precisar urgentemente de uma habitação própria, enfim, alugada. Mas, porque estão no começo da vida, inclusive eu conheço um caso que a senhora está grávida, daqui a mais tem bebê e está a viver com os pais, com uma certa dificuldade.
Portanto, acho que devia haver mais habitação social em Albergaria, havia de haver, tal como disse o Partido Socialista, aí estou de acordo, a habitação a preços controlados também, e para a juventude, porque não se pode fixar a juventude em Albergaria se não há habitação em condições. E isso é uma das questões que não deixa fixar a juventude em Albergaria. Agora, há outra coisa que não deixa, e mudando de vertente, que não deixa também as pessoas fixarem-se em Albergaria, é o facto do estado calamitoso em que está o centro de saúde, que para arranjar uma consulta é preciso um prazo de 3, 4 meses. Não é só o assinar a receita que resolve o problema da saúde. Eu tenho um problema, estou doente hoje, não estou à espera de 4 meses para ver o que eu tenho. Isto enfim, para mim não tem sentido nenhum. Na questão da Ribeira de Fráguas, de Valmaior, de São João, tal como disse a CDU, não tem jeito nenhum, temos ali instalações em condições de estarem a trabalhar e estão fechadas. Estão fechadas. Uma porque falta médico, outra porque falta isto, outra porque falta aquilo, enfim. Não pode ser. Para mim isso é dizer, olha, vão viver para o outro lado, porque vocês aqui não se safam. E pronto, enfim, entronquei uma coisa na outra. Passa a palavra à Delfina Cunha. Muito bem. Eu sobre a habitação gostava de comentar que é um facto, existe falta de habitação, o que não incentiva os jovens a fixarem-se no nosso concelho. Estamos a perder população, só a freguesia de Albergaria é que não perdeu população, as restantes freguesias perderam população, mas também porque não há grandes incentivos a que os jovens se fixem. E esses incentivos também passam pela existência de habitação disponível. Foi levada à Assembleia Municipal a venda do lote 13, que era propriedade do município, e houve uma sugestão, houve uma proposta do PSD de que esse lote, ao invés de ser vendido a um particular, não é? Que fosse aí construída habitação social e assim poder colmatar esta falha que existe no nosso concelho. Isso não sucedeu, com muita pena da nossa parte, seria um grande avanço e um grande estímulo para os nossos jovens, contudo foi deliberada outra solução, que foi vender a particulares que irão comercializar a preços que nós não dominamos, porque de facto, como também já aqui foi mencionado pelo candidato do PS, os preços em Albergaria estão exorbitantes. Não é fácil fixar jovens, nem é fácil convidá-los a adquirir habitação em Albergaria. A solução da habitação social teria sido, e se tivéssemos aproveitado essa oportunidade do lote 13, teria sido uma oportunidade para o concelho, para os jovens. No que concerne à saúde, este é um tema prioritário em Albergaria à Velha, no nosso concelho. O nosso concelho está doente. Encerramos 4 extensões de saúde. Temos um centro de saúde sem condições condignas para as pessoas, para os utentes, para as pessoas idosas e para as pessoas com mobilidade reduzida. Mas não só. Para os profissionais de saúde. Este é o retrato do nosso concelho. Temos uma coisa muito boa. Temos equipas maravilhosas a trabalhar no nosso concelho. O que nos dá números espetaculares. Isso é verdade. Mas isso trata-se da dedicação, do empenho das equipas que nós temos a trabalhar
no Conselho de Albergaria à Velha. Não se trata das condições de trabalho que existem neste momento. A saúde de proximidade é muito mais do que a reabertura de extensões de saúde. E existem imensas soluções por todo o país que estão em prática, a funcionar com sucesso, que ultrapassam esta questão. A proposta do PSD é saúde de proximidade. Pode passar pela reabertura, e se puder passar pela reabertura de extensões de saúde, que assim seja, que não é impossível. Ovar reabriu a extensão da Arada. E reabriu porque o Sr. Presidente da Câmara de Ovar fez o seu trabalho de casa. Foi lá, trabalhou, fez o que foi necessário para que essa extensão fosse reaberta. Talvez não consigamos reabrir todas, mas vamos ter solução para todas as extensões de saúde, para todas as freguesias. Isso é o mais importante. Mas, mais do que isso, até há bem pouco tempo, o Centro de Saúde da Albergaria à Velha não era da responsabilidade do atual Executivo. Foi isto que nós ouvimos durante os últimos 8 anos. O Centro de Saúde da Albergaria não é da responsabilidade do Executivo. Bem, 8 anos envolvidos, temos, e em campanha para eleições autárquicas, temos um concurso aberto para enterrar 800 mil euros num espaço que não tem acessibilidades condignas. É um teste aos doentes, de facto, é um teste. Subir aquelas escadas, realmente, só para quem tem saúde, porque quem não tem saúde chega lá em cima sem condições para ir às consultas. É verdade. Mas mesmo para os profissionais, não tem condições. Só falta irmos de guarda-chuva para dentro daquele centro de saúde. Aquilo que nós precisamos de um novo projeto, um projeto térreo, funcional e operacional, que vá ao encontro das necessidades da nossa população e dos profissionais de saúde. Isto é o que nós defendemos. Isto é o que nós queremos concretizar. Um novo centro de saúde para o município de Albergaria à Velha. António Loureiro. Obrigado pelas questões. Em relação à habitação social, esquecemos de um pormenor importante para nós. É que houveram um aumento de mais 1.688 postos de trabalho. Por isso a falta de habitação também deve ser um motivo do aumento de 1.688 postos de trabalho novos que foram criados. Há aqui um aspecto na habitação que é importante discutir. Primeiro, houve um reforço de 1 para 7, o investimento que o município fez na recuperação do bairro das Lamarinhas, Eugênio Ribeiro, para pôr as habitações condignas para receber as pessoas. As habitações que não estão entregues neste momento fazem de cobertura. Mesmo no problema da Covid, nós tivemos necessidades de colocar pessoas, como inclusivamente em termos de violência doméstica. Ou seja, esses apartamentos estão reservados precisamente para esses fins. No caso de um fogo, como tivemos, etc. A habitação não cinge só ao lote 13. Nós, inclusivamente, na estratégia, como falou o Jus Virinho muito bem, na estratégia está a construção de novos fogos. Está lá na nossa estratégia. E é isso que nos vamos candidatar ao PRR para construção. São novas. E aparece na devida altura com a aprovação da estratégia e com a apresentação do Governo. É na hora certa. E a Câmara Municipal, felizmente, tem outros terrenos. Vocês, mesmo à volta do lote 13, o município tem outros terrenos. 8 anos de luz.
na hora certa, quando o Governo anuncia e no seguimento da estratégia. E o município de Albergaria foi dos primeiros municípios, no âmbito nacional, a apresentar a estratégia para a habitação. Por isso temos andado à frente, no âmbito do país temos andado à frente. Não. Temos andado à frente e temos feito a diferença, e a diferença está de 1 para 7. Em que vocês estiveram lá 12 anos, só investiram 130 mil euros. Nós, em 8 anos, investimos mais de 700 mil euros. Isto é que se mostra. Temos andado à frente e temos feito obra e temos melhorado as condições para as habitações que existem no município. Em relação à saúde, 3 notas. Primeira, foi felizmente, e dou-me bem com todos os governos, com este governo e com o anterior governo, há uma coisa que eu sei lidar com toda a gente, mesmo com a oposição. Eu sei trabalhar mesmo com a oposição, e é na divergência de opiniões que se constrói o desenvolvimento da Albergaria. Nós, no município de Albergaria Velha, foi pela nossa ação deste Executivo, negociado com a ex-secretária de Estado da Saúde, que vieram os contentores para a Angeja. Foi graças à instalação dos contentores que nós, no município, inclusivamente, reforçamos com outros contentores, conseguimos fixar os médicos em Albergaria. Ou seja, se nós, município de Albergaria, não tivéssemos colocado os contentores, negociado com o Ministério da Saúde, não tivéssemos colocado os contentores em Angeja, hoje não tínhamos o reforço efetivo de médicos. Segunda nota, não está encerrado nem a Ribeira de Fraguas, nem ao Corbim. Estão fechados. E espero que o Ministério da Saúde, que tem cumprido, que é gente bem, cumpra aquilo que tem, o compromisso que tem com o município, que é reabrir, tanto ao Corbim, foram feitos recentemente, ainda este mandato, neste ano, o município tornou a requalificar aquele espaço ao Corbim para ser possível abrir. Também dar conta que na Ribeira de Fraguas há condições para reabrir. Por isso, nós neste momento temos 2 polos que é para abrir. A IRS, a SES e o Governo vão cumprir com a sua palavra. Tenho o Governo como gente séria, por isso vão cumprir. Era esta nota que eu queria dizer, terminando que a Unidade de Saúde de Albergaria, e repetindo, Delfina, que a competência da saúde vem para o município em 31 de março de 2022. É aí que nós vamos assumir. E nós não aceitamos de cruz, precisamente essas competências, sem o Ministério da Saúde primeiro nos garantir as obras em Albergaria e a construção da nova unidade de Beira Boga. Ou seja, negociamos com o Governo, precisamente, a requalificação em Albergaria e negociamos com o Governo, neste momento, a construção de uma nova unidade de Beira Boga. Por isso, nós não aceitamos, sem primeiro ter garantias, e o Governo tem cumprido connosco e vai cumprir connosco. Muito obrigado. Vou pedir a todos os candidatos que respeitem a ordem, está bem, para não estarmos a falar uns por cima dos outros, senão ninguém se ouve. Feita esta primeira ronda, pergunto então quem é que quer ter a palavra novamente. Começamos então pelo Jesus Vidinha. Eu queria tomar a palavra desde logo relacionada com esta questão da saúde e das extensões e o seu encerramento. É evidente que a abertura das extensões transmite às populações uma sensação de proximidade. Mas, na verdade, essas extensões abertas não garantem, e eu com isto provavelmente não estou a ser politicamente correto, mas nós temos de ser realistas e, portanto, não construirmos, no fundo, realidades que os albergarienses, no fundo, possam acreditar e depois, quando na prática, depois não funcionam. É que depois transmite essa ideia de proximidade, mas depois não garante o funcionamento durante 365 dias no ano. Porque o médico entra de férias, fecha. Porque a administrativa entra de baixa, fecha. O senhor Bloco de Esquerda, que é defensor da abertura das extensões de saúde, está a dizer que sim, está a concordar comigo. Portanto, se o enfermeiro entra de baixa, fecha também. E se entra de férias, fecha também. Portanto, podemos nós transmitir e dizer aos albergarienses, vamos abrir todas as extensões de saúde, é uma ilusão. Porque durante 365 dias no ano, haverá alguns meses, 3, pelo menos for de férias, que estarão fechadas para além de outras situações relacionadas, no fundo, com a vida das próprias pessoas. E depois uma outra realidade, porque isso surpreende-me o PST, que é um partido de governo, no fundo vir assumir esta questão das extensões quando já passaram vários governos, todos eles defender este modelo. Na verdade, parece-me que o PST, no que respeita à saúde, não está com os pés propriamente assentos na terra, porque senão até não proporia um heliporto num centro de saúde, que é algo
que faz sentido no hospital. No hospital faz sentido. No heliporto, no centro de saúde, é de alguém que não anda com os pés assentes na terra e, portanto, de saúde está um pouco distante da sua compreensão. Mas há uma outra realidade que há aqui que temos que dizer, que é o seguinte: a mobilidade dos médicos, designadamente os médicos de família, é tal e qual hoje em dia como a dos professores. Eles vão concorrendo às unidades de saúde familiar onde há vagas. E é evidente que vão procurar sempre uma unidade de saúde familiar mais próxima do seu local de residência. Hoje, no nosso Conselho, contrariamente ao que acontecia aqui há 1 ano ou 2 anos atrás, a grande maioria, 75%, haverá 1 ou 2 médicos que são residentes do Conselho. Todos os outros não são residentes do nosso Conselho. São residentes na Zona Norte, Santa Maria da Feira e de para cima. E, portanto, nós temos que criar condições atrativas a esses médicos, a vários níveis. Instalações, condições de progresso e de progresso na carreira e de aliciantes em termos de terem um proveito da sua rentabilidade como médicos, e depois as acessibilidades. E, portanto, as unidades de saúde familiar têm que ser pensadas nesta perspectiva, porque podemos ter unidades de saúde familiar, se não pensarmos nesta perspectiva, o que pode vir a acontecer é depois não termos médicos, no fundo, para dar a cobertura e, com isso, defraudar as expectativas quanto aos cuidados médicos no que respeita às unidades de saúde familiar. Agora, uma outra questão que eu queria aqui também dizer é o seguinte: o CDS fala em postos de trabalho criados. Os postos de trabalho, na verdade, da nossa zona industrial, e para isso também damos o nosso contributo para o crescimento que ela vai ter no futuro, mas o que eu quero é que esses postos de trabalho se traduzam em aumento da população do nosso Conselho. Que todo esse rendimento criado por esses postos de trabalho reverta no desenvolvimento económico do Conselho. E o que acontece neste momento é o seguinte: é que nós criamos postos de trabalho, mas todos esses postos de trabalho são de residentes fora do Conselho. E, portanto, na sua grande maioria. E, portanto, há aqui uma questão que nós temos que resolver e temos que arranjar políticas, no fundo, para fixar toda essa mão de obra que é criada pelas empresas que se instalam no Conselho e, portanto, e com isso nós alavancarmos o crescimento económico do nosso Conselho. E eram estas 2 notas que eu queria aqui deixar e terminar com isto. Realmente, e daí estou de acordo com a candidata do PSD, o CDS acordou agora para a questão da habitação social. No último mandato do atual Presidente de Câmara, vamos ter alguma iniciativa de habitação social. O Partido Socialista, se for o Governo, fará tudo porque sempre o defendeu. Nos seus programas, desde 2005, defende essa questão da habitação social e sempre defendeu nos fóruns autárquicos onde tem representação. E, portanto, por certo, o Partido Socialista, se ganharmos a Câmara Municipal, tudo faremos para que tenhamos habitação para todos os segmentos de rendimento do nosso Conselho. Se formos oposição, da mesma forma, vamos trabalhar e lutar para que isso venha a acontecer. Muito obrigado. Rodrigo Lourenço. Só aqui 2 notas. Foi aqui dito aqui algumas coisas que criámos 1.800 postos de trabalho. Bem, a Câmara Municipal, diretamente, não criou posto de trabalho nenhum. Atenção. A Câmara Municipal, pelo contrário, em 10 anos, de 2010 a 2020, não é? Postos de trabalho diretamente, não é? Eliminou 60 postos de trabalho. Tínhamos 300 trabalhadores ligados à Câmara Municipal e agora temos 240. Portanto, diretamente, e estes 1.800 postos de trabalho, vamos ver que tipo de posto de trabalho é que foi criado. Isso não é aquele posto de trabalho que, e nós sabemos muito bem, que é um posto de trabalho precário, que hoje estou numa empresa, amanhã já lá não estou. E que, claro, isso é tudo contabilizado como postos de trabalho criados, não é? Mas que na realidade postos de trabalho que se pode assim dizer, não é aquilo que que está aqui a anunciar. Sobre a questão realmente, nas extensões de saúde, se o médico for de férias, fecha. Se a enfermeira ou o enfermeiro for de férias, fecha. Então, não é? O candidato do PS está-se a contradizer, não é? Quando diz que a nível de médicos estamos bem. Não estamos. Não estamos. Porque se estivéssemos bem, as extensões de saúde poderiam abrir e não haveria essa lacuna. Se assim pode dizer. Sobre a habitação, só dar aqui a nota, quer dizer, o município, aliás, o Executivo, não pode estar à espera que o Governo avance.
Porque nós sabemos que em muitas áreas, e esta é uma delas, se estamos à espera que o Poder Central avance, bem, podemos esperar, estamos já à espera 8 anos, podemos esperar mais 8 e habitação social, se assim pode dizer, não avança. Delfina, penso que também queria... Intervir, sim. Vou começar pelo tema da saúde, ou retomar o tema da saúde. Há pouco não referenciei, mas partilho agora com todos, que eu própria e os meus filhos não temos médico de família. Portanto, não há médicos suficientes em Albergaria à Velha. Isto que fique bem claro, a saúde não está bem. Nós não temos profissionais de saúde suficientes para a nossa população. Que temos que estimular os profissionais de saúde para virem para o nosso concelho? Sim, temos que o fazer. Temos que o fazer, mas não estamos bem. Não estamos bem. E a saúde de proximidade, eu volto a reforçar e volto a explicar. A saúde de proximidade vai muito além da reabertura das extensões de saúde. Vai por uma solução que ultrapassa todas essas dificuldades que o senhor apresentou. Bem sabemos que tanto os médicos como os enfermeiros, como os administrativos, têm direito a férias, podem ficar doentes, podem falhar. Mas existem soluções, e posso lhe dizer até por executivos do Partido Socialista, que estão no terreno e que têm soluções de proximidade, como unidades móveis de saúde, que se deslocam à população e prestam esse serviço de qualidade à população. E não passa simplesmente pela reabertura de extensões de saúde. Quanto ao helicóptero, eu acho que ninguém vai de helicóptero para o centro de saúde. Mas nas atuais condições, este inverno vamos de guarda-chuva. Registro o que lhe estou a dizer. Não vamos de helicóptero, mas vamos de guarda-chuva. No que concerne à habitação, volto a dizer, esta iniciativa do António Loureiro, que vai ter seguimento agora, peca por tardia. Passaram-se 8 anos. Podemos volver aqui aos executivos anteriores. Eu sou candidata neste mandato, agora, neste momento, tenho os meus projetos e entendo que nos últimos anos existiram oportunidades que não foram aproveitadas. Uma delas foi este lote 13, que acabou por ser cedido, vendido a particulares, onde poderíamos ter desenvolvido obra para colmatar esta falha que é a habitação. Sobre o aumento de emprego, postos de trabalho, de facto, os empresários da albergaria são empresários de excelência, têm criado muitos postos de trabalho, é verdade, mas preocupa-me o facto do nosso concelho estar dependente de 4 grandes empresas. Delfina, peço desculpa por interromper, não perca a sua linha de pensamento, mas esse tema vai ser falado mais à frente, portanto peço-lhe que guardemos para lá, senão estamos a fugir ao tema agora. Muito bem. Pronto, chegamos assim então ao final do primeiro tema, penso que todos falaram. Vamos então agora falar de economia, um tema que, como todos reconhecemos, foi afetado a nível nacional pela pandemia. Aqui podemos abranger, entre muitas outras questões, incentivos ao comércio local, zona industrial, emprego. Assim, vamos começar. O debate está a ficar um bocadinho desequilibrado, portanto, eu neste momento vou passar a palavra a António Loureiro. Muito obrigado pela honra que me dá.
2, 3 notas. A primeira, entramos no Executivo com um PDM completamente obsoleto. E contra tudo e contra todos, com um governo, não este, com outro governo, mas com este governo resolvemos outros assuntos. Com o governo anterior, como veem, continuamos este Executivo a dar conta de qualquer governo, conseguimos alterar o PDM contra tudo e contra todos. Conseguimos aumentar a zona industrial em 52% em relação àquilo que estava previsto. Ou seja, quando chegamos à Câmara Municipal, o preço de metro quadrado era a 55 euros. Os privados, que fala, a Delfina, era a 55, estava só na mão de 3 empresários os terrenos na zona industrial de Albergaria. Era a 55 euros o metro quadrado. Connosco, ao fim de 7 anos, está-se a vender, está um lote feito, a 20 euros um metro quadrado. Infraestruturado, vamos vender a 20 euros um metro quadrado. Ou seja, nós, em 7 anos, alteramos o PDM, fizemos o cadastro das propriedades, com este atual governo levantamos a condicionante a 32 e foi possível, a partir do final deste ano, começar a pôr à disponibilidade dos empresários 25 lotes. Foram 20 anos que a Albergaria não investiu na zona industrial. Foram 20 anos que ninguém comprou nada na zona industrial. 12 anos PSC, nem um metro quadrado comprou na zona industrial. E foi através desta aquisição de terrenos, deste trabalho que se fez, que nós agora vamos poder colocar à disposição dos empresários para atrair mais empresas para a Albergaria. Segunda nota. A baixa da política fiscal que nós tivemos, desde o primeiro Executivo, não fomos politiqueiros. Baixamos caminho IMI de 0,4 para 0,3 e, passados 2 anos, em função do número de agregados familiares, baixamos impostos. Ou seja, nós deixamos do lado das famílias, quando nós aqui é que estamos a apoiar as famílias, com a baixa de impostos. Foram 7,3 milhões de euros, 7,3 milhões de euros, que ficou do lado das famílias. Destes 7,3, 400 ficaram no lado das empresas. É assim que melhoramos o consumo do comércio tradicional. É assim, dando condições, com um conjunto de campanhas que temos dinamizado, que vamos estimular cada vez mais a consumir em Albergaria. É verdade que o comércio tem-se passado grandes dificuldades. Mas é engraçado que, se hoje andarmos em Albergaria, voltamos a ver as lojas, quase todas elas alugadas. Voltamos a ver, e vamos ter a humildade de reconhecer aqui, que voltamos a ter outra vez as lojas quase todas ocupadas. E quando chegamos à Albergaria, no nosso Executivo, o que nós vimos eram as lojas completamente abandonadas. Hoje, em Albergaria, felizmente, as lojas estão com dificuldades, o comércio está com grandes dificuldades, está em relação à pandemia e não só, mas hoje nós vimos que as lojas começam a estar outra vez e existe uma esperança. É este aumento de consumo que está a haver e o aumento per capita de rendimento. Dar aqui uma nota, uma coisa. O município de Albergaria foi, no último dados para o data, foi o município que cresceu mais em poder de compra per capita. 1.1, Ovar 0,3 e todos os outros restantes 9 municípios diminuíram o rendimento per capita. A Albergaria foi o município que cresceu mais o rendimento per capita. Ou seja, estamos a deixar do lado das famílias o dinheiro para consumirem no comércio tradicional e ter uma vida mais condigna. Dar conta que também há aqui o aspecto em termos de rendimento ordenado por conta do outro. Somos o segundo concelho da comunidade municipal onde houve maior aumento. Ou seja, o que é que nós estamos a fazer, que é aquilo que é interessante para o Rodrigo e para nós da área de esquerda, entre aspas, o que é? Ao criar os postos de trabalho, estamos a criar competitividade nas empresas, estamos a melhorar a remuneração dos trabalhadores e, acima de tudo, estamos a fazer com que os empregados, os colaboradores de outrem, cada vez ganhem mais ou vejam a sua remuneração a subir. Ficaria por aqui agora. Muito obrigado. José Santos. Bom, é tudo muito lindo, mas o que é um facto é que os salários continuam baixos lá no Conselho de Albergaria. O que é ainda pior é que o trabalho das mulheres ainda está muito mais baixo. Por exemplo, no setor primário, o ganho médio de uma mulher é de 788 euros. Enquanto que do homem são 1188. Não. São 948. Assim é que é. Se formos para o setor secundário, registramos o mesmo tipo de valores, enfim, o mesmo tipo de valores não, o mesmo tipo de diferença entre mulher e homem, 975,8 nas mulheres, 1188 nos homens. No terciário, bom, aqui a diferença mantém-se, ou seja,
piora, na minha opinião. As mulheres têm um salário de 881 e os homens um salário de 1.163 euros. Ou seja, temos a quarta maior disparidade salarial a nível, portanto, no que diz respeito ao sexo, entre homens e mulheres. É a quarta maior disparidade no Distrito de Aveiro. No que diz respeito à habitação, quer dizer, enfim, vai entroncar na economia, evidentemente, porque se os salários são desta ordem, quem é que pode pagar uma renda em albergaria, que já ouvi falar, sei que há apartamentos de duas assoalhadas por 500 euros, e mais até. Enfim, eu não compreendo até porque é que não há um regulamento nesse aspecto. Eu sei que o Governo está a discutir isso atualmente, mas tem de haver um plafond a nível dos aumentos do preço da habitação, porque senão então não é só a albergaria que vai sofrer, é o país todo. Rodrigo Lourenço, passo-lhe a palavra. Então, só dois ou três pontos em relação a isto. Tenho que concordar com o atual Executivo que esta questão da zona industrial e que realmente, não é, o importante, uma das coisas importantes era acabar com os preços especulativos que existem em relação aos terrenos da zona industrial. Nós temos, a nossa zona industrial está situada numa zona que tem capacidade para alargar, para ser uma zona industrial imensa. É necessário acabar com os preços especulativos que existem na zona industrial, e que trava, que outras empresas se possam fixar no Conselho. O nosso Conselho, no local onde está, tem bons acessos rodoviários, está perto da ferrovia, a 20 km ou pouco mais do Porto. É necessário alterar esta questão. No entanto, também é necessário, não é, esta questão do rendimento, o slogan que o CDS, um dos slogans que o CDS tem, que tem a ver com a valorização do salário médio. O salário médio vale o que vale. Não é? Esta média vale o que vale. Aqui o que interessa mesmo é que, por exemplo, a diferença entre homens e mulheres, atualmente, o valor médio, se formos então para a questão do valor médio, o valor médio de diferença entre o salário de um homem para uma mulher são 271 euros. Se calhar isso é o que interessa. Nós precisamos empresas na nossa zona industrial para dar trabalho, quer aos municípios, quer a outros trabalhadores de outros concelhos. Sim, nós queremos um emprego e trabalho com qualidade. E é estas questões que nós temos que inverter. E não querendo tirar a ideia, a ideia que a Delfina estava aqui a introduzir antes de introduzirmos esta questão da economia, realmente 4 empresas no nosso Conselho, não é, têm um volume de negócios que representa 39% no total. Não é? No entanto, na questão de postos de trabalho nestas 4 empresas, representa 17%. Isto é o que nós estamos a falar. Nós necessitamos inverter isto. Precisamos de mais empresas com volume de negócios com peso, mas postos de trabalho. E para já eu
tenho aqui a acrescentar em relação a este ponto. Delfina Cunha. Bem, então eu começava por partilhar, mais uma vez, uma experiência pessoal, porque eu, enquanto empresária, com empresa sediada em Albergaria à Velha, adquiri um terreno na zona industrial de Albergaria à Velha, com o executivo PSD, a 32 euros um metro quadrado. E todo esse lote foi vendido a 32 euros um metro quadrado. Foi esse o padrão. O mesmo preço pelo qual vendi esse terreno, pelo mesmo preço, a um outro empresário da Albergaria à Velha, adquiri um novo terreno, um novo espaço, e adquiri a 32 euros um metro quadrado. Haverá especulação? Haverá, mas há oportunidades. Elas estão lá e são a 32 euros um metro quadrado. Sobre as 4 empresas que já referenciamos e que eu ia referenciar anteriormente, representam 39% do volume de faturação, representam 17% daquilo que são o número de empregos. Mas é bom que possamos refletir se uma destas empresas decide sair da albergaria. Quantos postos de trabalho isso significa? São muitos, são muitos. Depois, o António já partilhou aqui connosco, e eu trago aqui também alguma da informação que foi partilhada nesta campanha, que diz: o António Loureiro devolveu às famílias e empresas impostos no valor de 7,3 milhões de euros, arredondadamente. No entanto, aquilo que eu retiro do anuário financeiro dos municípios portugueses, aqui nesta linha à verde, é que as receitas cobradas pelo município cresceram 1 milhão. Matematicamente, esta conta não é possível. E trago aqui mais um exemplo, porque de facto a albergaria cresceu cerca de 1% nos últimos anos. Mas de 2009 a 2013, o poder de compra per capita cresceu 10%. As famílias, a população de albergaria perdeu poder de compra. E perdeu poder de compra porque teve que pagar impostos e também paga a água mais cara hoje. Essa era uma das promessas de 2013. Uma das promessas que foi, por ti, António, bastante divulgadas, de que jamais o preço da água subiria no nosso concelho. Isso não aconteceu. De 2013 para cá, ainda que no Conselho de Administração da ADRA, aquilo que nós temos, e eu trouxe a informação comigo, é que, de facto, com base nos tarifários, a evolução do preço da água, no valor mínimo, subiu 9,4%. No valor máximo, subiu 10,54%. É natural que o poder de compra da nossa população, das famílias da albergaria, mas também dos empresários, tenha diminuído.
Antes de ouvirmos António Loureiro, passo a palavra a Jesus Vidinha. O Partido Socialista apresenta um conjunto de propostas para dinamizar a economia local. Algumas delas passam pelo tecido comercial e outras pelo tecido industrial. Uma delas é o alargamento da zona industrial, para o qual demos uma contribuição decisiva, mas há uma proposta que nós temos que é isentar a taxa de licenciamento urbanístico para as empresas que se pretendam instalar no nosso concelho. Essa é uma das medidas que eu penso que deve ser aplicada e que procuraremos e levaremos a sua aplicação caso ganhemos as próximas eleições. Depois, há necessidade também de alargar os espaços industriais no nosso concelho e, portanto, defendemos, aliás, ela está prevista no Plano Diretor Municipal, que é a zona industrial das Lajinhas na Branca, que nós pretendemos, no fundo, a sua consolidação e a sua abertura para, com o objetivo não só de dinamizar economicamente a Vila da Branca, mas também com outro objetivo, é de proporcionar condições para a reorganização do tecido urbanístico. Depois, no que respeita ao comércio, temos duas propostas, uma delas que é criar uma bolsa de incentivos ao comércio, isto é, o comércio, na verdade nota-se que há algumas lojas que estão a começar a surgir e há sempre aquela fase inicial que é sempre uma fase muito decisiva para a sua consolidação. E, portanto, nós temos propostas no que respeita para apoiar essas iniciativas de comércio, porque sem comércio não há cidade. E sem comércio também não há população. Se nós não tivermos um comércio que proporciona um conjunto de serviços às populações, elas não se fixam. Depois temos outra proposta, que é a criação de um gabinete de apoio ao comércio. Portanto, há que criar, houve em tempos, a PRAV tinha uma iniciativa de dinamizar o comércio local, mas que se extinguiu. E, portanto, nós queremos algo de permanente e, por isso, queremos criar também esse gabinete de apoio ao comércio para, no fundo, dinamizar o comércio local para que os consumidores, designadamente do nosso concelho, possam, no fundo, deixar o seu rendimento no comércio e, com isso, proporcionar o desenvolvimento comercial. Mas há outras questões que também estão relacionadas e que são importantes para catapultar esse comércio. Hoje, na campanha eleitoral, entrei numa loja e, em conversa com a sua proprietária, vinha saber, ela disse-me, que comercializava 5 marcas de roupa que são expostas na feira de vestuário em Paris. Provavelmente poucas pessoas sabem que aquele estabelecimento comercial tem marcas de prestígio europeu a comercializar. E, portanto, quem passa por lá nem se apercebe disso. E porquê? Porque o espaço urbano envolvente é de péssima qualidade. E, portanto, há aqui uma intervenção urbanística de qualificação do espaço envolvente que é determinante para valorizar precisamente esses estabelecimentos comerciais que têm uma boa oferta de bons produtos, mas que não sentem esses produtos valorizados no espaço exterior. Eu até disse à proprietária, à empresária, bom, você fez um bom trabalho da sua porta para frente, para dentro, tem clientes de vários pontos do país, mas a Câmara está a fazer um péssimo trabalho da porta para fora, mas aí você não pode intervir. E, portanto, nós temos que também ajudar os comerciantes dessa forma. É qualificar o espaço urbano por forma a valorizar todas essas iniciativas de investimento que ocorrem no nosso concelho, designadamente no âmbito comercial. António Loureiro. Sim, senhor, muito obrigado. Respondendo a todos de uma forma transversal, foram investidos 8 milhões. Nunca houve nenhum executivo que tivesse investido tanto na requalificação urbana. Foram 8 milhões de euros que foram reinvestidos em 19 equipamentos. E está mais uma meia dúzia de equipamentos para reinvestir no próximo mandato. Temos reinvestido 4 milhões por cada mandato. É público, toda a gente tem acesso a essa informação, está lá os equipamentos que o município reinvestiu e vai continuar a investir. É um projeto de investimento de 12 milhões de euros. Por isso, precisamente, para criar condições de acessibilidades, etc., criar de forma atrativa para que as pessoas cada vez mais frequentem a albergaria. Dar conta em termos económicos. 2, 3 notas. A primeira, há um aumento de receitas porque, efetivamente, conseguimos novos investimentos para a albergaria. São mais de 326 empresas. Nós temos ido buscar mais impostos, mas é na criação de novas empresas que nós conseguimos instalar na albergaria. E é isso que é importante que as pessoas lá em casa percebam. Foram empresas novas. São 326 empresas que instalaram-se cá e, como é evidente, na sua instalação pagam os impostos. Foi no IMT que houve uma maior subida. Precisamente, é aí que está em causa. Não houve nenhum aumento de carga fiscal. Houve uma preocupação de desvalorizar a carga fiscal às famílias. E aí é um facto que desvalorizamos. Também dá conta que, além das 326 empresas, claro que há muitas famílias que hoje melhoraram a sua qualidade de vida.
Quando o Executivo entrou na Câmara da Albergaria, haviam 1.324 desempregados inscritos no IFP. Hoje, em julho, mesmo com o Covid, há ainda 547. Pelo menos nós temos mais 777 famílias em Albergaria com maior rendimento. Além destas pessoas, temos 130 famílias com apoio ao rendimento. Além disto, existem mais de 60 pessoas que não tinham resposta na sala de SNUSL, estimulação sensorial, para as pessoas que eram portadoras de deficiência. Além disso, depois vamos falar do desporto, de outras notas que nós vamos desenvolver. Como podemos ver, e para de uma vez por todas também vermos que não é preciso criar nenhum gabinete, a Câmara neste momento já tem um gabinete de apoio ao empresário que funciona muito bem e por isso não é à toa que nós conseguimos uma captação para mais de 25 empresas que ajudamos a levar as candidaturas, mais no âmbito legal, do Grupo de Ação Local, foram mais de 4 milhões de investimentos. E mesmo para coletividades e associações, são mais de 15 projetos que o município trabalhou que conseguiu um investimento de 1,9 milhões de euros. Ou seja, nós temos estado sempre ao lado das empresas, temos estado ao lado das coletividades e das IPSS e não só, para captar investimentos. E aqui que fique claro para toda a gente, em termos per capita, o município de Albergaria, dados para o data, foi o que aumentou mais. Não estagnou. Isso é mentira, Delfina. O município de Albergaria foi o que subiu mais. 1.1 ao bar 03 e todos os outros municípios desceram o poder de compra per capita. O município de Albergaria, nesse aspecto, melhorou. E os factos falam por si. Não vale a pena andar a enganar as pessoas têm acesso a estes dados, vão ao Prodata e veem, não andem a alterar. Que os outros diminuíram. Nós, felizmente, somos o município que aumentou mais o rendimento per capita. Estes são os dados que falam por si. Em relação à água, também não vou fugir da questão. Criamos um regulamento de apoio ao consumo da água municipal e, além disso, também, com a nossa intervenção de outros autarcas, se tivéssemos feito a revisão do EVF como estava previsto, a água tinha tido um aumento superior. Por isso, fiz o meu papel e intercedi precisamente para não houvesse a revisão do EVF, para não haver um aumento da água maior. Por isso, fiz o meu papel e cumpri com a minha palavra. Mais alguém que precisa intervir? Rodrigo? Só aqui 2 ou 3 notas. Ainda sobre esta questão das... A Delfina disse que sair uma empresa da Albergaria, muitos postos de trabalho, e é verdade. Esta questão, por isso é que nós, CDU, dizemos que é necessário aumentar esta questão do número de empresas, não é? Com mais volume de negócio e mais postos de trabalho. Porque estando refém de 4 empresas, não é? Com um número de trabalhadores que trabalhem naquelas empresas, se uma delas for embora, é natural que irá sofrer o município com o desemprego. Sobre esta questão das 300 novas empresas, realmente, o António Loureiro aqui afirmou para vermos na Pordata, não é, alguns números e realmente foi onde fui ver alguns números. 300 novas empresas, mas também lá está, não é? Por cada 12 empresas que são criadas em Albergaria, 11 fecham. Por isso, quer dizer, 300 novas empresas, se formos pelos dados que estão no Pordata, pelas 300 empresas, a maior parte delas fecham. Quer dizer, esta questão da água, a CDU sempre defendeu, defende e defenderá esta questão da água, enquanto a água não estiver no controle dos municípios, os preços serão sempre muito altos. Em propósito, hoje estava a falar com uma pessoa que é de São João da Madeira e depois estavam a discutir ele e outro senhor que em São João da Madeira a água é mais barata que Oliveira das Meias. Quase metade do preço. Realmente, eles têm razão. Oliveira das Meias, o controle da água não é da Câmara Municipal. Nesse sentido, a CDU defende que o controle da água tem que ser sempre dos municípios. E os preços a nível nacional do metro cúbico, em todos aqueles municípios que têm o controle da água, a água é sempre muito mais barata para os municípios.
Delfina, peço-lhe que seja breve. Vou tentar. Eu vou ter que me reportar aqui a alguns comentários do António. António, isto relativamente à água é muito claro. Eu refiro-me apenas à campanha eleitoral de 2013. Nunca, jamais pagarão esse preço. Isto não foi dito por mim. Isto foi dito por ti, em campanha eleitoral, que não aumentarias o preço da água. Aumentaste. Aconteceu. Até agora. O que é que derivou nisso? Mas a tua promessa foi de não aumentar o preço da água. Ponto. Segundo ponto. É verdade. Existem novas empresas em Albergaria à Velha. Um conjunto de startups, até com algumas impulsionadas pelo município, mas o município de Albergaria é dos municípios onde as empresas morrem ao primeiro ano. As startups, é verdade, é verdade. E vou voltar aqui a um gráfico que eu já apresentei. E permite-me, porque a tua verdade é uma, a minha verdade é a mesma que a tua, só que com mais dados. São da Pordata na mesma, está aqui, da Pordata, só que estes dados remontam de 2019 até a data. E de 2009 a 2013, nós tivemos um crescimento de 10%. De lá para cá fomos crescendo qualquer coisa, mas muito menos do que estávamos a crescer. Portanto, isto não é nenhuma inverdade. Isto não é nenhuma inverdade. Nem há aqui alteração de dados, porque nós não alteramos dados. Está aqui. Está aqui. De 2009 a 2013, de 2009 a 2013 tivemos um crescimento de quase 10%. Depois tivemos aqui um crescimentozinho residual. É o que é. Sim, senhora, se permite. Sim, António Loureiro. Voltamos a falar, 2, 3 notas. Primeiro, o município de Albergaria, nos últimos 8 anos, foi o que cresceu mais de rendimento. Na generalidade, os outros diminuíram. Nós conseguimos ser o município que mais aumentou. Ponto final, parágrafo. É um facto. Quanto à problemática da água, não nos podemos esquecer, Rodrigo, que Oliveira das Meias não serve de referência porque tem um problema por não ter saneamento. Porque as pessoas não pagam só o fator da água, também têm o serviço de saneamento. É só essa nota que eu queria chamar a atenção. Em relação a uma terceira nota, era em relação às empresas. Não, o saldo é positivo na criação das empresas, 326. Obrigado, Delfina, por reconheceres o sucesso que o município tem na criação das empresas. Nós temos um projeto que foi premiado por IACMEI e pela Comunidade Europeia, na criação do próprio posto de trabalho, em que tem uma taxa de sucesso, e por isso não vá de certo a bota com a perdigota que a Delfina está a dizer, porque o projeto que o município recebeu um prémio no âmbito do IACMEI e da Comunidade Europeia como um dos projetos, em primeiro lugar, ficamos em primeiro lugar, como desenvolvimento de criação de postos de emprego, do seu próprio posto de trabalho e criação de novas empresas, a taxa de sucesso em 6 anos é 94% de sobrevivência. Ou seja, apoiamos projetos credíveis e que têm sucesso e criam postos-trabalhos. Essas 67 empresas que nós ajudamos a ser criadas, o mérito é dos empresários, é do empreendedorismo desses empresários, mas neste momento já tem quase 100 postos de trabalho. Por isso, nós apoiamos bons projetos, boas candidaturas que são reconhecidas por todos. Muito obrigado. José Santos, Bloco de Esquerda, quer acrescentar alguma coisa? Sim. No que diz respeito ao Conselho de Oliveira das Meias, existirão regiões do Conselho que não têm saneamento, mas não todas as regiões. Inclusive, no Pinheiro da Bem-Posta, pagam saneamento. E porquê? Enfim, não tem propriamente o saneamento que temos em Albergaria, não. Mas lá vai a cisterna desvaziar os depósitos para, enfim, para poderem lá continuar a meter lá para dentro. Não é? Isso para mim também não é um saneamento.
Enfim, é um arremendo. Mas eles pagam também por saneamento e por resíduos urbanos, tal como em Albergaria. Vamos concluir este tema e por uma questão de equilibrar aqui os tempos, o próximo a ter a palavra será novamente José Santos. E o último tema escolhido para este debate é ambiente. E aqui podemos falar de urbanismo e também da parte rural, bem como a floresta. José Santos. A nível do ambiente, por exemplo, eu verifico que pilhões ou oleões, existe um não sei onde, existe outro, enfim, deveria haver um pilhão e um oleão por cada ponto por cada ecoponto. Porquê? Porque, enfim, eu tenho essa consciência, guardo-os lá, guardo tudo em casa e depois vou levar, enfim, mas a maior parte das pessoas o que é que fazem? Não tenho onde meter as pilhas, vai para o lixo comum, vai tudo para ali. O óleo, a mesma coisa, a maior parte do tempo vai para o esgoto abaixo. Isto porquê? Porque não há infraestruturas para evitar que isso aconteça. A nível do meio ambiente, novamente, eu acho que em Albergaria devia ser dinamizado o empréstimo de bicicletas, para quem pode andar de bicicleta, porque, enfim, a gente sabe que há lá qualquer coisa, mas ninguém sabe como é que aquilo funciona. Acho que isso, tirar os carros, o máximo possível os carros da cidade, bom, isso passa por criar mais parkings periféricos e os respectivos transportes a tempo e horas de irem trabalhar. Porque um transporte que começa a trabalhar enfim, a primeira carreira é às 7 ou às 8 e eles começam a trabalhar às 6 da manhã, de pouco serve. A zona industrial tem esse problema. O transporte para pouco serve ali. Porquê? Porque não têm horários compatíveis com os horários das pessoas, de pegar e acabar o trabalho. Na questão dos transportes no resto do concelho, existem, sim, agora com o Albus, mas não é suficiente. Não é suficiente, continuo a dizer que os horários estão mal escalonados, porque, enfim, as pessoas, a gente vê por vezes um autocarro passar com uma pessoa. Porquê? Porque, enfim, alguma razão há, quando a gente sabe que, por exemplo, na Ribeira de Fráguas não existe mais nada que não seja aquilo. Ou então, transporte próprio. No entanto, na Ribeira de Fráguas existe muitíssima gente que não tem transporte próprio. E, claro, a Albergaria não é só a cidade, é também todas as suas freguesias e dentro da própria freguesia, não sei até que ponto é que as freguesias estão bem servidas, o Vila Nova de Fusos, Rende está melhor. Enfim, os transportes devem existir, mas para servir a população em geral. Sobretudo para servir quem trabalha na zona industrial, a maior parte, que vem, enfim, para vir no transporte não chegam a tempo de começar a trabalhar, a horas. Felizmente há algumas empresas que são flexíveis nos seus horários, mas nem todas, longe disso. A nível da floresta, nós continuamos a verificar que existem pinheiros à beira das estradas, pinheiros não, eucaliptos à beira das estradas, que a maior parte
em certos sítios do Conselho, as bermas não estão limpas. Nós vamos, por exemplo, para a Branca, lá para o interior, algumas estão limpas. Vamos para a Estrada Nacional, aquilo é um espetáculo. Mas quem diz aí, diz na própria cidade. Na própria cidade existem zonas onde as bermas não estão limpas. Existem zonas onde, enfim, há quem diga que não se utiliza o glifosato. No entanto, a gente passa aqui, passa acolá e diz que é isso, está tudo queimado. Por alguma razão não? Enfim, por agora é tudo. Rodrigo, quais são as propostas da CDU? Nestas duas áreas, a CDU defende, aliás, antes disso, a CDU há uma grande preocupação, até porque o Conselho de Albergaria está inserido numa grande área florestal, no Conselho todo, e preocupa-nos o desordenamento do Conselho. O Poder Central criou algumas regras, se calhar por força das circunstâncias na altura, não é? E dos incêndios que houveram em Castanha de Pera e Pedrógão, se assim pode dizer, mas que depois, na realidade e no terreno, a transformação disso, ou das regras que foram criadas pelo Poder Central, nada disso, na realidade, depois tem, a prática é zero. Aquilo que a CDU defende é que, no plano municipal, deve ser elaborado um plano de ordenamento florestal envolvendo todos os intervenientes. Poder local, poder central, grandes proprietários e pequenos proprietários. Porque os pequenos proprietários são, a sua grande maioria, os proprietários da grande mancha florestal do Conselho de Albergaria. E falando com alguns pequenos proprietários, e se calhar não é preciso pesquisar muito, se percebe que as dificuldades são imensas para o pequeno proprietário manter a sua propriedade limpa. É preciso perceber quais são as grandes dificuldades que o pequeno proprietário passa para, por exemplo, este ano, 2021, a nossa floresta devia ser limpa 2 vezes. Um pequeno proprietário que tem uma área de 10 mil metros quadrados, este ano devia ter sido limpa 2 vezes. E muitos daqueles pequenos proprietários são pessoas com idade já avançada e que, além do baixo rendimento que têm, acabam por também, eles próprios, não é? Fisicamente debilitados para poderem ir para o pequeno terreno fazer a sua limpeza. Também aquilo que nós defendemos nesta área é que deve ser feito um levantamento a nível camarário das espécies arbóreas que interessem ao município e que até seja criado um viveiro municipal onde possa existir um apoio, mas um apoio real aos proprietários da floresta, para que, a longo prazo, e quando estamos a falar de florestas, estamos a falar a longo prazo, se possa alterar aquilo que nós vamos constatando dia a dia no Conselho. Realmente, os terrenos não são limpos, não é? Por aquilo que já mencionei anteriormente, e depois isso vai se transformar numa questão ambiental também, porque quem circula por dentro da nossa floresta, aquilo que mais se vê são lixeiras a céu aberto. Vê-se tudo, de tudo.
E estamos a falar, não é no interior da floresta, é junto às localidades do concelho. O que se vê mais é lixeiras a céu aberto. Acho, na nossa opinião, há uma falta de esclarecimento à população e que devia dinamizar, além daqueles pormenores, pequenos, grandes pormenores, que é, nós colocamos a questão da separação de resíduos, não é? Mas depois, na maior parte das localidades, o que nós temos é um contentor do cartão, do vidro, do metal, do plástico, não é? No seio da localidade, quando tem 1 quilómetro ou mais de extensão, e que depois isso, incentivo à separação, é nenhuma. Existe, porque tivemos o cuidado de verificar, existe no município alguns meios de recolha de resíduos, quando estamos a falar de resíduos verdes, do pequeno jardim, de eletrodomésticos que já não são utilizados e que depois são deixados na floresta. Existe meios de recolha, existe falta de informação por parte do município e sensibilização para que os municípios comecem a sentir que estão, ou a serem sensibilizados para que utilizem aquilo que falta. Aliás, aquilo que tem, isto é mesmo assim. É o que nós, na nossa perspectiva, nesta questão, propomos ou que achamos que deve ser alterado no município de Albergaria Velha. Só acrescentar, nesta questão da floresta, e como eu já referi, que propomos viveiros florestais municipais, ou então parcerias com viveiros existentes. Não é necessário ser um viveiro florestal ligado ao município. Se existem viveiros, já é fazer parcerias com esses viveiros. Pronto, para já é o que me vem dizer sobre a matéria. António Loureiro. Sim, senhor, muito obrigado pela questão, que é pertinente. Percentagem de resíduos reciclados em Albergaria. Em 2013 tínhamos 6,25, hoje temos 13,53, mais que dobramos essa reciclagem. Tínhamos 86 ecopontos, hoje temos 139 ecopontos. Além disso, há algumas atividades que são interessantes, desde os parques que criou, a Quinta de Passal, o parque em Valmaior, os terrenos que adquirimos para fazer o Parque da Cidade em Albergaria, já de 7 mil metros adquiridos, fazer o Parque de Albergaria todos desejamos, os terrenos que adquirimos à volta do Polo Desportivo e Cultural da Branca, que também já compramos qualquer coisa como 29 mil metros para fazer também o Parque da Vila da Branca, a Ribeira de Fraga, os 7 mil metros que nós adquirimos, também para aumentar essas áreas, e depois há todo um outro conjunto, não só de aumentar para criar parques de lazer, há uma preocupação da faixa de gestão de combustível, que se tem feito, que o município tem feito nos últimos 2 anos e tem cumprido com a legislação, ainda tivemos recentemente aprovado o nosso Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, precisamente por causa da faixa de gestão de combustível, e depois temos associado, além destes espaços verdes que estamos a criar, temos a estratégia Albergaria Verde, que precisamente tem como um dos objetivos diminuir a área de produção em determinado tipo de espaços ligados às linhas de águas ou perto das habitações. É um dos grandes objetivos que temos, já temos feito isso e temos a ambição ainda de aumentar esses espaços verdes como forma de proteção e biodiversidade, pretendendo sempre ter as espécies autóctones naturais do nosso município. Há aqui uma outra preocupação. Tivemos a criação do Obus, que hoje já frequentam mais de 500 pessoas diárias, que são mais de 500 pessoas que utilizam o Obus. Temos o programa MOBA, Mobilidade de Albergaria, em que antes do Governo ter lançado, nós lançamos, e começamos agora neste momento, e é uma referência de âmbito nacional, e agora inclusive até viemos já para os jardins de infância.
Além disso, dos carregadores elétricos, os investimentos que o município fez para produzir energia, já são 7 equipamentos que produzem energia, que já vendemos à rede, e depois temos aqui um conjunto de projetos extremamente ambiciosos para o futuro, que é implementar a Estratégia Municipal de Sustentabilidade Ambiental, continuar com o porta a porta, em que são mais de 150 estabelecimentos que hoje em dia recolhemos já e é para estender a outras freguesias. Neste momento já estamos em Albergaria e na Branca e é para estender às outras freguesias. Temos também os contentores que recebem no município. Hoje não se justifica ninguém deixar um colchão ou deixar os monos num terreno de um particular, quando a Câmara Municipal, até ao sábado, tem os armazéns abertos para as pessoas poderem descarregar. Temos feito uma campanha e dinamizado uma campanha de sucesso, que está a decorrer até no Facebook há 1 mês e meio, mas, além dessa campanha, as pessoas andarão se cá um bocadinho distraídas. Na generalidade, os contentores de lixo, todos, têm lá um autocolante para as pessoas telefonar. No âmbito da pandemia, o processo diminuiu um bocadinho, tendo em consideração a relação de proximidade diminuiu, como toda a gente sabe, mas agora estamos a reativar novamente e os volumes os totais de reciclagem é aquilo que eu estou a dizer, de 6% passamos para 13% neste momento. É um trabalho de esforço que se tem feito com a equipa da Câmara Municipal e aqui queria agradecer aos colaboradores da Câmara em particular esse esforço que têm feito nesse objetivo que nós temos. Há algo novo que também queremos ter no futuro, não é só aumentar a percentagem reciclada, mas também dizer que temos como grande objetivo constituir brigadas de ambiente, precisamente para responder a fiscalização do abuso dos privados e das pessoas que continuam a depositar os lixos indiferenciados pelo meio do monte. Muito obrigado. Ouvido o CDS, vamos ouvir o Partido Socialista. O Partido Socialista tem uma visão de futuro e, portanto, pensa nesse futuro. E o futuro é de alterações climáticas. E, portanto, estas questões do ambiente são fundamentais e um Conselho não pode passar ao lado destas mesmas questões ambientais. Para além de outra questão, que é a questão dos recursos. E, portanto, temos todos que evoluir no sentido de uma economia circular. E isto vem, ao abordar esta questão da economia circular, vem a questão dos resíduos. Dados de 2019, a recolha seletiva dos resíduos sólidos no nosso Conselho está abaixo dos municípios da Cira. A despesa é a mais baixa da Cira. A recolha indiferenciada tem vindo a aumentar, mas há que enquadrar isto porque também o volume de resíduos sólidos também aumentam. Portanto, ou seja, o acesso aos bens de consumo aumenta o poder de compra das pessoas e isso tem uma consequência que é o aumento dos resíduos. E, portanto, não podemos propriamente associar esse aumento da recolha de resíduos como sendo uma questão de eficiência, não, eventualmente, e é o que está a acontecer, não está a haver uma recuperação de algum desses resíduos sólidos no âmbito da economia circular. E, portanto, designadamente também, a despesa do município com resíduos sólidos tem vindo a diminuir desde 2013. Portanto, isto dados de 2019. E, portanto, estas questões para nós são fundamentais, as questões de ambiente e as questões de resíduos sólidos, uma questão que ainda está resolvida. Portanto, ou seja, porque hoje ainda não temos, o Sr. Presidente da Câmara termina este mandato sem resolver um problema, que é a recolha de resíduos sólidos, que ainda é deficitária. E, portanto, se as pessoas ainda não fazem separação seletiva é porque algo está a funcionar mal. E, portanto, a mensagem, a forma de chegar às pessoas não está a ser a mais eficiente, que é aquilo que está a acontecer. E todos nós que diariamente vamos levar os resíduos sólidos aos contentores, somos confrontados com essas situações de separação indiferenciada e, portanto, não valorização do resíduo sólido e a sua separação pelos ecopontos. Depois, há uma outra questão que somos confrontados neste Conselho e nós, o Partido Socialista acompanha o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista nestas preocupações ambientais, que é a questão dos resíduos sólidos nas florestas. E, portanto, ou seja, despeja-se, e isso também é o reflexo da má comunicação e do facto de não conseguir passar a mensagem e fazer chegar às pessoas, sensibilizá-las numa atitude pedagógica da necessidade de separação de resíduos. Por isso é que nós defendemos também a construção do ecocentro. Pode haver um depósito no armazém da Câmara Municipal, mas o que é certo é que não chega às pessoas e nós vemos sofás, no fundo, colocados em torno dos ecopontos. Esta é uma questão central. E depois também defendemos, no fundo, aquilo que esperamos nós, com esta estratégia ambiental que foi recentemente aprovada, valorizar os recursos endógenos, a nossa biodiversidade. Portanto, valorizar essa nossa biodiversidade, e aí o Partido Socialista está muito confortável, porque desde 2005 defendeu em 2005 a construção de um centro de educação ambiental em torno da Patera de Frosos. E, portanto, passados mais de 15 anos,
já temos instalações para esse centro interpretativo, felizmente. E, portanto, essa é uma questão também importante, valorizarmos a nossa biodiversidade local e depois também temos que privilegiar os modos de mobilidade sustentável. E o modo de mobilidade mais sustentável que nós temos é caminhar a pé. E, portanto, e se nós saímos das nossas casas, das nossas residências e não temos passeios, essa mobilidade não vai ser estimulada. E, portanto, o que é que vai acontecer? Vamos sair de carro. E, portanto, ou saímos de carro porque é a forma de, no fundo, sentirmos mais segurança nas nossas locações. E, portanto, nós somos confrontados, dentro da cidade, com zonas vizinhas da Câmara Municipal que ainda não têm passeios. E, portanto, depois somos confrontados a 100 metros com passeios degradados, que não têm uma intervenção desde os anos 80 e, portanto, tudo isso acaba por não levar as pessoas, no fundo, a utilizar essa mobilidade sustentável, que é o caminhar. E, portanto, defendemos também todos os outros modos de mobilidade sustentável, como seja as ciclovias, que têm que ser estendidas a todas as freguesias do concelho, não pode ficar concentrada unicamente na maior vila, Albergaria Velha e Val Maior, nas locações casa-trabalho e nas locações dentro da própria cidade. Portanto, temos que estender esses modos de mobilidade, temos que pensar que há uma zona industrial em Albergaria Velha que cria esses fluxos de mobilidade, mas temos zonas industriais fora da Albergaria Velha, para o qual, designadamente na zona ribeirinha, muitos trabalhadores vão todos os dias e, portanto, temos que criar também condições, em parceria com a Câmara Municipal de Aveiro, condições de mobilidade sustentável, ou seja, através das bicicletas, portanto, da construção de ciclovias. E, portanto, temos aqui, no fundo, uma perspectiva em várias vertentes, todas elas fundamentais para conseguirmos, no fundo, preparar o nosso concelho para essa alteração climática que vem aí e, portanto, temos de dar esse nosso contributo. Por uma questão de equilíbrio de tempo, Delfina, peço-lhe que seja breve. Tentarei. Quando falamos de ambiente, não posso deixar de referenciar uma das grandes preocupações que temos. No concelho de Albergaria existem 2 rios que estão poluídos, o rio Caima e o rio Fílveda. O rio Caima está poluído pela etar de Ocela. Não é de hoje, de há bastante tempo, continua poluído. Um rio lindo. Aliás, nós temos um concelho muito lindo. Pena não tirarmos partido dele. Temos o rio Fílveda, também poluído, e até agora não, já existe um abaixo-assinado, da qual eu participei, para que seja feita alguma coisa para encontrar os responsáveis por esta poluição. 2 rios poluídos, dois rios poluídos. Em 2021, Albergaria tem 2 rios poluídos. E não tira partido dos seus rios. Temos o Baixo Voga, um local excelente para dinamizar, para construir uma praia fluvial. A Albergaria não tem. Mas também temos o Caima, também temos a Ribeira de Fráguas, que poderíamos explorar turisticamente, e não o fazemos. Mas no concelho da Albergaria, e escutei agora da voz do António Loureiro, parece que vamos ter um parque verde. De facto, esse é um projeto que já deveria ter sido implementado. Repito, mais um projeto que, passado 8 anos, vai avançar. Parece que desta vez temos todos os projetos a avançarem. Mas ainda bem. Queria acrescentar também que, a nível dos resíduos sólidos urbanos, de facto, nós estamos deficitários. Aquilo que está a ser feito não é suficiente. Ainda temos muito que percorrer, ainda temos muito para fazer, e não existe uma estratégia para o concelho. Existe um estudo, mas não existe uma estratégia.
Agora, com base nesse estudo, vamos saber qual é a estratégia. Mas não existe uma estratégia, certo? E aquilo que neste momento existe em termos de recolhas de resíduos urbanos, partilho mais uma vez, as experiências são assim e têm dessas coisas boas. Hoje, quando levava os meus filhos ao colégio, ia atrás de um caminhão da ERSUC, que deve ter estado a recolher plásticos. Mas conforme os recolheu, ia a distribuir pelo caminho. Fica aqui este registro. Conforme os recolheu, na rua Nossa Senhora da Nazaré, em Sobreiro, ia a distribuí-los. Não é bom. Terminada esta primeira ronda, passo a palavra, posso passar aqui ao José Santos primeiro? José Santos, quer acrescentar alguma coisa? Sim, de facto os dois rios estão poluídos, isso a gente sabe. Dever-se-ia ver quais são as causas dessa poluição e de onde elas provêm, quem as provoca, e agirem em conformidade. Na questão do Parque Urbano, do Parque Urbano Municipal, a Albergaria, o Bloco de Esquerda defende que exista um parque urbano dentro da cidade, não é no Setúbal, não é... O Parque do Setúbal é importante que exista, sem dúvida nenhuma, mas dentro da própria cidade deve haver um parque urbano devidamente ajardinado, devidamente com bons caminhos, para onde as pessoas já de uma certa idade possam transitar facilmente. Portanto, uma coisa mais plana possível. E com um bom espelho de água. Existem pequenos ribeiros dentro da cidade que podem ser canalizados para aí. Temos os Chorões, temos na zona baixa, enfim, nos novos alojamentos da cidade. Haviam 2 cursos de água antigamente, agora, enfim, estão tapados para lá e não é a primeira vez que temos para lá garagens inundadas, não é? Porquê? Está tapado, ninguém vê. Bom, existe um ponto de água que vem desde a Ponta Aranha, pelo menos, que vem da Aracilhó. Esse ponto de água é o principal ali na zona, com mais água. Podia ser canalizado também para esse tal espelho de água que eu defendo, que o Bloco defende. Na questão dos monos e de resíduos urbanos, eu sei que os armazéns da Câmara têm realmente um local onde a gente pode meter os seus monos e os resíduos urbanos. No entanto, existem normas para os resíduos urbanos que eu duvido que alguém faça. Quem é que vai cortar um silvado, cortar agora os citrinos, enfim, as laranjeiras, os limoeiros, etc., que estão com um grave problema sanitário? Quem é que os vai cortar, fazer a grande poda e depois cortá-los em bocadinhos de 70, 80 centímetros, atá-los para levar? Ninguém faz isso, não estejam cá com ilusões, porque ninguém se sujeita a estar a perder ali um tempo imenso, e o tempo é dinheiro, costuma-se dizer, para fazer molhinhos resultantes das podas, inclusive, para levar para o depósito de resíduos urbanos, para levar para os armazéns municipais. Isso aí eu pessoalmente não acredito muito. O que é que o resultado disso? O resultado disso é que a gente vê muita vez contentores
que deviam ser para o lixo normal, carregados de ramos, enfim, de monos inclusive. Agora, Antes de terminar este tema, passo a palavra a António Loureiro. 2 ou 3 notas. A primeira, há muita coisa que temos a fazer no ambiente e uma primeira nota é só corrigir. O valor não corresponde à verdade porque há um conjunto de serviços, e eu agradeci aos colaboradores da Câmara, porque há um conjunto de serviços que são feitos por serviços da Câmara e não entram nessa equação de custo. Segunda, é a loja verde que se criou, é o Centro de Coordenador de Transportes, a obra que há 20 anos não tinha manutenção. É as ciclovias mais 5 km, não havia nenhuma. E temos a estudar em parceria não só com a Grande Rota da região de Aveiro, mas também temos uma parceria com a Câmara de Águeda para fazer na Foz, de mais 1 km. É os PERAs que se criaram. É, acima de tudo, aquilo que nós vamos criar do centro da cidade, da escola básica até a zona industrial, um percurso precisamente para poder ser utilizada pela bicicleta. Há também aqui outras apostas em relação à estratégia. A estratégia, Delfina, tem lá o ponto de partida, tem o ponto de chegada, tem os objetivos, tem as metas e está quantificado os valores. A nossa estratégia é muito perentória, tem lá o ponto de partida, tem os objetivos, tem os valores que se vão envolver e o período de execução desses projetos. Por isso, está no documento, foi aprovado na Assembleia Municipal, por isso é que, enquanto candidato, devia ter consultado. Na nossa estratégia está lá os valores, estão lá as metas e os objetivos e o valor que se vai investir nesse aspecto. Dar conta de uma coisa, que é verdade. Enquanto nós tivermos empresas de albergaria a depositar lixo industrial e têm sítios para levar e têm obrigações para cumprir, enquanto nós tivermos empresas de albergaria a depositar, e pessoas responsáveis politicamente, continuar a depositar lixo em contentores, não digo mais nada, acho que temos que mudar a mentalidade, sim senhora, por isso é que nós queremos criar um selo verde para as empresas, para que os empresários, determinado tipo de empresários, não cometam esses crimes que todos nós conhecemos. Muito obrigado. Bem, o debate vai longo. Resta-nos alguns minutos para que cada candidato possa deixar a última mensagem aos albergarienses. Vamos voltar, portanto, à ordem inicial. Dou novamente a palavra a António Loureiro, candidato número 1. Sim, senhora. Mais uma vez agradecer a todos e felicitar todos os candidatos. Eu parto destas eleições com a consciência tranquila que cumprimos na generalidade o nosso programa. Além disso, parto com uma vantagem de 8 anos de experiência. Mas, acima de tudo, tenho uma equipa de exceção. Excelente. Com resultados e provas dadas. E, acima de tudo, temos candidatos tanto às freguesias como à Assembleia Municipal, pessoas que já deram provas do seu profissionalismo e do seu espírito de missão. O nosso programa é execuível, estaremos sempre ao lado das pessoas a governar para todos. A albergaria merece, a albergaria é de todos, para todos, e queremos continuar a aumentar o rendimento das famílias, queremos um município solidário. Connosco, os municípios e as IPSS passaram a ter apoios que no passado não havia regulamento de apoio às IPSS. Nós duplicamos os apoios às associações, coletividades e IPSS, nós reforçamos o apoio às famílias, nós reforçamos, acima de tudo, a inclusão, o desporto adaptado que não havia, um conjunto de serviços sociais que nunca existiram. A nossa equipa, a nossa experiência, permite-nos dizer que os projetos que nós temos, que são execuíveis e que vão se concretizar, tenho a garantia pela minha equipa, pela qualidade da minha equipa, que conseguirei cumprir. A albergaria vai continuar a diminuir o número de desempregados, a albergaria vai continuar a aumentar os postos de trabalho, a albergaria, com a zona industrial, que já começamos a comprar terrenos, além desta venda dos lotes que nós temos, 25 lotes novos na zona industrial, já foram adquiridos mais 3 terrenos, porque a albergaria não vai ficar outra vez 20 anos à espera. Connosco, a albergaria não fica à espera. Connosco, a albergaria tem a garantia que trabalharemos todos os dias para melhorar a qualidade de vida de todos. Contem connosco, porque nós estamos sempre ao lado das populações e envolvemos todos, apoiando todos. Connosco não há cor partidária, nós precisamos de todos e temos uma grande obra para fazer em conjunto. Muito obrigado. Candidata número 2, Delfina Cunha. Agradeço o convite novamente, cumprimento novamente aqui os candidatos presentes. Caros e caras albergarienses, durante os últimos meses percorri com a minha equipa as ruas do nosso concelho, visitei várias associações e empresas. Ouvi as pessoas? Sim.
porque esta caminhada só faz sentido ouvindo as pessoas, escutando as suas preocupações. Construímos um projeto arrojado, mas realista. Um programa ambicioso, mas focado nas reais necessidades dos albergarienses. Não vimos prometer o impossível. Não vimos iludir as pessoas. Elegemos, e acredito que bem, a saúde como uma prioridade connosco, com o PSD. O novo centro de saúde será uma realidade. Connosco, o Parque Verde da cidade vai mesmo avançar. A albergaria parou no tempo. A albergaria precisa de mais jovens, a albergaria precisa de mais empresas, a albergaria precisa de mais e melhores condições para as nossas pessoas. A albergaria precisa de mudar. Não prometemos ilusões, prometemos trabalho. Não prometemos o que não podemos cumprir, como outros anteriormente fizeram. Dia 26, vamos devolver o progresso e o desenvolvimento ao nosso concelho. Muito obrigada. Candidato número 3, José Santos. Estamos todos à procura do mesmo, à procura de votos. Espero que no dia 26 o Bloco de Esquerda consiga finalmente ter um bom resultado em Albergaria Velha, que permita a eleição de alguém. O Bloco de Esquerda pretende servir de força de contradição do poder político habitual, que se divide entre CDS e PSD, porque, enfim, aquilo não passa daquilo. Eu ouço muita gente a dizer que a albergaria parou no tempo. Parou no tempo, enfim, eu sei que tem havido melhorias, não o nego, e reconheço o valor de certas melhorias, mas também sei que há muita coisa a fazer. E haver uma voz do contra dentro da Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, nas juntas de freguesia, é sempre bom. É sempre bom com o confronto de ideias, a proposição de novos projetos, fazer com que as novas ideias possam ser aceites e levadas a cabo pelo Poder Executivo enfim, mais uma vez digo, mudar as fraldas. Candidato número 4, Rodrigo Lourenço. A CDU, não vamos aqui apelar ao voto, isto é mesmo assim, no entanto, apelamos aos municípios que vejam o nosso programa. É um programa virado para as pessoas, para a preocupação das pessoas, a mobilidade e transporte, a floresta, a ambiente, a habitação, a educação, a saúde. É isso que o município de Albergaria Velha deixa muito a desejar. A CDU é aquilo que poderá prometer, é uma gestão de proximidade, é reunir em conjunto, discutir em conjunto e decidir em conjunto. É aquilo que falta. Falta dialogar com as coletividades, as associações, as organizações governamentais e não governamentais. O município e as freguesias devem se sentar, devem discutir e devem decidir em conjunto das preocupações das pessoas. Por isso, a CDU é aquilo que defende que seja, e na nossa perspectiva, aquilo que é melhor para os municípios de Albergaria à Velha. Ouvindo para melhorar a qualidade de vida de quem vive e trabalha no concelho. Candidato número 5, Jesus Vidinho. O Partido, caros alberguenses, o Partido Socialista apresenta-se a estas eleições com uma visão de futuro. Aquela mesma visão de futuro que nós tivemos em 2015 e em 2005, onde propusemos a construção de um centro de interpretação ambiental e a existência de transportes municipais. E por isso nós não queremos que as nossas propostas tenham que esperar mais 15 anos para se verem concretizadas, propostas essas que vão de encontro às necessidades de habitação do concelho,
às necessidades de melhor saúde do nosso Concelho e às necessidades de um melhor ambiente, de um melhor espaço urbano e de um maior desenvolvimento económico. E por isso, caros albergarienses, nós pedimos para que no próximo domingo acreditem no Partido Socialista, confiem no Partido Socialista, confiem nas propostas do Partido Socialista e que votem no Partido Socialista. Terminamos assim este debate, que colocou frente a frente 5 dos 6 candidatos à Câmara Municipal de Albergaria. Resta-me agradecer a vossa presença, bem como a forma cordial como decorreu este debate. Agradeço também a todos vocês que nos seguiram através do canal Central. Não se esqueçam, dia 26, dirijam-se às urnas e exerçam o vosso direito e o vosso dever. Votem. Boa noite.